Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial nas finanças. Vamos então ver o que seria a IA nas finanças e qual a relação entre elas? Vamos ver juntos? Então pessoal, vocês já ouviram falar da influência da inteligência artificial nas finanças? Por exemplo, vocês já escutaram o termo smartbot? O que seria o smartbot? Então, um robô, traduzindo, né, seria um robô inteligente. Esses robôs, eles fazem um trabalho das operações financeiras de uma maneira automatizada. Por exemplo, vocês já escutaram expressões como swing trade, day trade. São operações na bolsa de valores envolvendo ações que você pode, por exemplo, né, comprar no valor mais baixo, depois vender no valor mais alto. Tem pessoas que operam manualmente, né, e analisam os valores e depois pensam, analisam e depois fazem o processo de compra e venda, né, desses produtos, dessas ações ou de outros produtos financeiros. Mas a ideia aqui, né, da inteligência artificial é você contratar um robô e esse robô vai fazer a operação para você. Ele vai dar o start da operação, ele vai ver o melhor momento de acordo com as análises gráficas, de acordo com todo o histórico, né, daquele ativo, daquela informação financeira, e ele vai depois ver o momento de comprar, depois ele vai ver também o momento de vender, e aí ele já está estruturado de uma forma inteligente. Então hoje em dia existe isso, né, em várias carteiras financeiras que são oferecidas, né, para os clientes em diversos, ou em bancos ou em outras, né, agências que trabalham aí com produtos financeiros. Então vocês encontram esses robôs, né, a oferta dos robôs para que você fique como se você tivesse contratado para que ele faça as operações financeiras para vocês. Então, mas existem também carteiras automatizadas que trocam a cada mês, carteiras automatizadas de ações, de fundos imobiliários. Todo esse processo tem a ver com a inteligência artificial. Então, tem um efeito interessante, um efeito positivo. É lógico que tudo tem que ser analisado, tem que ser decidido. Não se pode também comprar sem pensar, sem consultar, sem estudar, porque também mesmo sendo automatizado, tendo uma inteligência artificial, se você não tem o seu planejamento, isso pode depois complicar, tá certo? Mas é bem interessante, pessoal, conhecer sobre isso. E o Pacífico, né, ele também se interessa bastante, né, pela inteligência artificial nas finanças, ele também estuda sobre esses temas, que é bem bacana. Mas agora vamos ver o que ele está aprendendo junto com a ajuda do Scratch, que a gente já estava vendo um pouquinho nas aulas anteriores. Vamos dar sequência aqui para vocês. Então aqui é uma atividade para você treinar o uso dos blocos, pessoal. É uma atividade bem simples que vocês podem depois abrir lá o Scratch e fazer aí a sequência de passos, ó. Na área de blocos, vocês vão procurar eventos, né? Tem blocos de eventos, e aí vocês vão arrastar o bloco que traz a expressão ali, ó, quando clicar em. Essa expressão quando clicar em, que apareceu lá em cima em amarelo, né? É padrão, é sempre para acionar, né, o seu processo aí de atividade do script. Depois você tem ali, selecione o comando na figura da seção aparência, e aí você também vai arrastar. Depois na seção movimento, selecione o comando também indicado. Ali do lado direito tem a imagem que mostra cada comando, você pode procurar pela cor também, tá? Pela cor fica bem prático se você não quiser procurar esses nomes dos blocos, tá? E por último, na seção som, você também procura ali a informação que está em rosa ali, né? Toque ali, traz a informação do som que vai produzir o gato, que no caso ali ele vai só miar, né? Vai ser uma produção de um som. Depois você coloca no final, né, para testar o bloco, clicando lá na bandeirinha que ficou lá no topo do algoritmo, no topo do script, tá? Então aqui é uma atividade que você pode buscar pelas cores. Se você estiver olhando lá do lado esquerdo, os círculos, né, que são os blocos, têm cores diferentes. Ou você pode buscar pelos nomes que foram indicados aqui, eventos, os blocos ali de aparência, blocos de movimento, blocos de som, ou pelos nomes ou pelas cores, porque você tem sempre ali um roteiro, é só seguir as cores, aí você consegue encaixar tranquilamente, e aí você vê o resultado lá no palco, né, o que vai acontecer. Na verdade ele só vai produzir um som ali, é só uma sequência bem básica, né, mas é para você treinar aí mais uma vez, né, a estrutura aí dos blocos, tá certo? Mas vamos então ver mais especificamente o que o Pacífico está estudando na área de matemática, né, que é o nosso grande objetivo aqui, né, aprofundar na matemática. Vocês já ouviram falar nos operadores lógicos, né? Na lógica matemática existem operadores lógicos
e na lógica de programação também, né? Os principais operadores lógicos são o e, ou e o não, que a gente também chama de operador negação, tá? Então, qual que é a lógica desses operadores? Quando você tem o operador e, você precisa ter as duas informações verdadeiras, né? Então, as duas informações são essenciais. Se não são as duas informações verdadeiras, você vai concluir que é falso. Então, por exemplo, um exemplo do dia a dia, né, que a gente pode pensar, o e, quando as duas informações são essenciais, por exemplo, que tem uma vaga de emprego que está pedindo assim, tem que ser maior de 18 anos e tem que ter concluído o ensino médio. Então, as duas informações são essenciais. Se você chegar lá e falar, tenho 18 anos, mas não conclui o ensino médio, ele não vai te aceitar para a vaga, porque as duas informações conjuntamente são essenciais. Então, o e é sempre assim, as duas informações têm que ser verdadeiras. O ou é quando duas informações são paralelas, mas se uma delas for verdadeira, é suficiente. Por exemplo, se você está procurando um emprego, né, e tem lá uma informação, para essa vaga é suficiente que você tenha concluído um curso de informática ou tenha inglês avançado, por exemplo. Uma coisa ou outra, né? Então, se você chegar lá e falar, eu tenho inglês avançado, serve, porque é ou uma coisa ou outra. Eu tenho um curso de informática, também serve. As informações não precisam estar juntas. Uma sendo verdadeira é o suficiente. Então, essa é a lógica do ou, né? Aqui quando a gente trabalha na lógica matemática e na lógica de programação. Um sendo verdadeiro, os dois são verdadeiros. A informação geral é verdadeira. E o não ali seria a negação, você vai trocar a informação, que é verdadeiro você troca para falso e o falso você troca para o verdadeiro. Então a gente pode até pensar numa tabela para estruturar isso, ó. Se você tem ali o x e o y, ó, se você está trabalhando no e o x e o y são verdadeiros, então o e vai ser verdadeiro e o ou também vai ser verdadeiro. Mas se você tem ali na segunda linha x e y verdadeiro e falso, olha o que acontece com o e. O e vai ser falso, porque para o e ser verdadeiro, as duas informações têm que ser verdadeiras. Agora, se você vai para o ou, ó, por que deu verdadeiro no ou quando é verdadeiro e falso? Porque no ou precisa somente de uma informação verdadeira para ser verdadeiro. Depois, quando você olha ali o x e y, falso e verdadeiro, né? No e deu falso e no ou deu verdadeiro. Por que no e deu falso e no ou deu verdadeiro? Porque no e eu preciso de duas informações verdadeiras e no ou somente uma para que o conjunto geral seja verdadeiro. Depois ali falso e falso, ó, os dois deram verdadeiros, porque aí no caso o e, né, tem que ter dois verdadeiros para ser verdadeiro e o ou precisa de pelo menos um verdadeiro, né, para ser verdadeiro. Então no caso dois falsos geraria uma informação falsa. Então pessoal, pensem nessa lógica, ó, e eu sempre preciso das duas informações verdadeiras. Se uma delas for falsa, é falso, ou se as duas forem falsas, também é falso. O ou, não, o ou é ao contrário, eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Só se as duas forem falsas que eu descarto como falso, tá certo? Então, pessoal, agora vocês vão tentar resolver esse, tá? Lembrem-se qual que é a lógica do ou, tá? Aqui tá pedindo o ou. Então, olha, analisem as duas informações, as duas proposições, né? Ali você tem informação P que está falando que 10 é maior que 5. Todo mundo analisando 10 maior que 5 já chega à conclusão que é verdadeiro, aí tudo bem. Quando você olha o Q, né, raiz quadrada de 100 igual a 9, também todo mundo pensando um pouquinho chega na conclusão, raiz de 100 é 10, não é 9, né, então é informação falsa. Mas agora eu quero que vocês pensem no conjunto P ou Q, essas duas informações, uma eu chamei de P, a outra Q. P ou Q tem valor lógico verdadeiro ou falso? Agora é com vocês. Então, pessoal, vocês aí conseguiram chegar na informação verdadeira. Por quê? Porque aqui é ou. Lembram-se que a gente falou que é na lógica matemática, na lógica de programação, quando eu estou trabalhando o ou, se uma das informações é verdadeira, o meu conjunto geral é verdadeiro, né? Então, como aqui a proposição P era verdadeira, né? 10 maior que 5 é verdade, e a outra era falsa, né? Raiz quadrada de 100 não é 9, é 10, né? Ela é falsa ali, a informação. Então, o conjunto geral que era P ou Q é um conjunto verdadeiro, na lógica aí da matemática ou na lógica de programação. Solta a vinheta de curiosidade, por favor. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade bem bacana. Nessa aula a gente falou bastante aí do IA nas finanças, né? Então aqui essa curiosidade
ela vai trazer aí uma informação bacana sobre uma criptomoeda, a Baby Dog, né? É um problema para vocês pensarem, né? Se alguém investiu aí um valor específico, quanto que ela precisaria quanto que a moeda precisaria avançar, né, para chegar no R$ 1 milhão, que é o que todo mundo está buscando com criptomoedas, né? É bem bacana essa curiosidade para vocês pensarem um pouquinho mais aí sobre como a tecnologia, né, ela está por trás aí também das criptomoedas, tá certo? Faz um tempo, né? Aqui vocês têm o problema, né? Que vocês pediram sobre a moeda Baby Dog. Aqui um problema sobre como atingir R$ 1 milhão, né? Então, supondo que você comprou R$ 50 dessa criptomoeda Baby Dog, para quantos centavos cada moeda deveria subir para que você receba de volta R$ 1 milhão? Então, aqui vai depender da cotação do dia, né? A referência que eu vou responder aqui vai ser na mesma cotação de quando eu mostrei o problema originalmente. Então, pessoal, aqui, ó. Originalmente eu tinha trazido para vocês na época, né, desse vídeo original, uma cotação que foi comprada um pouco mais de R$ 50 e deu para comprar, olha a grande quantidade, né, porque é uma moeda que vale 0,00000 alguns centavos. Então, aqui é a quantidade de moedas que eu precisaria pegar 1 milhão e dividir, né, para ver qual que deveria ser o valor de cada moeda, né, para você atingir 1 milhão. Então, na verdade, é uma simples divisão, né? Vamos ver então aqui acompanhando na calculadora, né? Deixa eu colocar aqui uma calculadora para vocês acompanharem. Então, pessoal, aqui, ó, 1 milhão, né? Você vai colocar usando HP12C, né? Você vai dar o Enter. Agora a gente vai digitar o segundo número, né? Vamos lá copiar o segundo número. Pessoal, eu coloquei do lado que fica mais fácil para vocês verem, né? Então, ó, a quantidade de moedas que foi comprada, 3, 1, 60. Só um minutinho que o slide aqui já diminuiu de novo, né? Então, depois 661, 260, 661, 260. Ah, perdão, aqui errei um valor, deixa eu só fazer aqui, deletar aqui somente um dos valores, né? Só um instante. Deixa eu conferir aqui o valor. Pessoal, que eu já corrigi o número, né? Então, só não coube, né, a parte decimal do final. Seria, né, ó, 3, 160, 661, 260, vírgula 10, né? Ou vários zeros no final, não tem problema. Então, eu digitei esse valor que era a quantidade. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. E aí eu já tinha digitado 1 milhão, tinha dado Enter, agora o segundo número, divisão, né? Vou pegar aqui, ó. Então, se você tivesse a moeda já nesse valor, que ainda é um valor bem baixo, né? Tá bem abaixo, é 0,00031, você atingiria 1 milhão. Então, na verdade, é por isso que chama tanta atenção, né? Porque na casa dos centavos ainda, né? Você conseguiria R$ 1 milhão. E por isso que atrai tanto, né? A busca por moedas que têm valores assim na casa dos centavos ou de poucos centavos, porque se de repente ela estoura, mas não precisa estourar para nenhum real, né? Ela pode estourar para bem menos na questão de centavos, que geraria um montante bem alto, porque percentualmente seria um grande ganho. Então, você, dentro dessa problemática que a gente está trabalhando aqui. Então, pessoal, na íntegra vocês também poderão assistir aqui essa curiosidade na plataforma, ok? Então, pessoal, não deixem de consultar os vídeos adicionais, né? Estão ali separados na plataforma, bem bacana para vocês aumentarem o conhecimento sobre os temas aqui da aula. E como a gente sempre acostuma aqui, né? Sempre costuma trazer para vocês a informação final, né? Para reflexão, essa informação para vocês pensarem sobre o tema da aula de hoje. Ó. O mercado financeiro se vale cada vez mais da inteligência artificial para automatizar operações. Os smarts bots e as carteiras de ações automatizadas são dois bons exemplos nesse sentido. Ótimos estudos a todos e até a próxima.